Bom dia, grupo. Como prometido, eu disse que no decorrer da semana, né, colocar umas informações aqui para vocês. Bom, eu pensei em começar do início, né? Quando eu não sabia o que que era isso, o que que é a tal da diabetes, né? Fui diagnosticado com isso, vocês já sabem a história, né? Mas só que recapitulando aqui rapidamente, fui fazer exame de rotina e me deu diabetes, né? Minha hemoglobina glicada estava 8,7 na época. Eu lembro de ter ido no médico e a médica falou: você vai ter que mudar radical sua vida. Já me prescreveu de imediato remédio, glifage, metformina, né, essas coisas. E eu falei com ela: olha, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar e ver se dá resultado. Eu não vou tomar esses remédios de imediato, mas vou mudar a minha. Vou fazer uma reeducação alimentar. Dali eu fui para nutricionista no mesmo dia. E vou aumentar a minha atividade física. Eu já malhava na época, fazia musculação, mas com esse lance aí eu tive que aumentar. Aumentei mais uns 30 minutos além da musculação com aeróbica. Porque aquele vídeo que vocês viram aquele dia, que o Pedro estava até falando, ele inclusive é diabético também, né? A musculação age como se fosse a insulina. E dependendo da intensidade que você faz a musculação, né? Até 72 horas ela age no seu organismo, como insulina de longo prazo. E a aeróbica é como se fosse uma insulina mais de imediato, para você baixar a glicose ali, na hora ali, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu saí dali, fui na nutricionista, falei que ia tomar minha cervejinha uma vez por semana. Não foi muito bem assim, foi 2 vezes na semana. Mas enfim, ela até falou: vou ter que pegar pesado com você. Eu falei: pode pegar pesado, mas não corta a cervejinha do Gugu, não. Mas enfim, brincadeira à parte. Ela me passou lá 140 gramas de arroz integral. Depois, no decorrer da semana, eu vou estar colocando aqui para vocês verem meus pratos. De manhã, como que eu faço, foi tudo, né, orientado por nutricionista, pela nutricionista. E eu comecei a fazer isso aí. Eu também, em paralelo, comecei, que eu sempre fui muito questionador. Eu vou dividir esse vídeo, tá? Que eu acho que o YouTube, ou de repente eu posto no YouTube e vocês veem através do YouTube, que se eu mandar direto no WhatsApp, acho que tem, se passar tantos minutos aí o vídeo não vai, enfim. Eu acho que eu boto no YouTube para vocês, mando o link. Mas onde eu estava mesmo? Sim. Além disso tudo, dessa reeducação alimentar, eu fui e comprei aquela canetinha que pica, entendeu? Tem umas fitinhas que vocês devem conhecer. Por que que eu fiz isso? Porque eu tinha que me descobrir. Cada corpo responde de maneira diferente a determinados alimentos, entendeu? Que na realidade a gente classifica diabetes em tipo 1 e tipo 2, mas tem vários tipos de diabetes, tem mais de 20. Um dia a gente pode discorrer esse assunto aí, mas tem vários. Tem tipulada, tem gestacional, tem vários tipos de diabetes. Então, como o meu organismo ia responder a isso? Então, comprei essa canetinha e fiz teste, fiz muito teste. Diziam que eu estava ficando até doido, meus amigos. Porque eu, durante 1 mês, 2 meses de teste, picava o dedo todo dia, 3, 4 vezes. Eu comia um bolo. Depois que comia um bolo, ia lá, pá, porra, dava tanto. Pão batata, nunca mais. Você tem noção, eu lembro que na época, um pão batata, 2 pãezinhos batata, pequenininhos, né? 2 pãezinhos batata que eu comia, deu 220. A pizza, 3 pedaços de pizza, não deu isso. Então, pão batata nunca mais. Então, eu fui pescando essas coisas, analisando. E depois, eu comecei a questionar. Pô, ok, subiu. Mas se eu comer um bolo mesmo, tá? Aquele caprichado, grosso assim, de abacaxi. Se eu comer um bolo e depois desse bolo eu andar de bicicleta. Ou
andar 3 quilômetros, alternando entre andar e correr um pouquinho. 3 quilômetros apenas. Né? Aí eu vi que os músculos amam açúcar. Açúcar é energia, nada mais que energia. Né? Só que a gente, no caso, não coloca isso para dentro da célula, né? E vai para o sangue, e vai destruindo tudo. Então eu reparei que se eu fizesse esse lance, se eu malhasse depois alguma atividade física, até caminhar, depois do almoço, por exemplo, não dava o pico. Então, falei, bacana. Eu fui guardando essas coisas, né? Fui guardando isso. Depois eu comprei um livro, porque eu falei, eu tenho que estudar sobre isso, cara, que eu sou ignorante sobre isso, e não ficar só dependendo de médico, né, e tal. Aí eu comprei, eu chamo os 2J. Comprei esse livro da Jessie, doutora Jessie, uma cientista. A Revolução da Glicose, foi meu primeiro livro. Depois eu comprei do Dr. Jason, que é uma sumidade nos Estados Unidos, no quesito diabetes, dá até palestra para médicos lá. O Código do Diabetes. Muito bom também. Basicamente foram esses dois, fora outras pesquisas que eu fiz à parte. Nesse primeiro livro aqui, sobre a Revolução da Glicose, tem um macetinho que vocês fizeram. Agora anota aí. Anota isso. Que se você comer numa determinada ordem dos alimentos, evita dar o pico. Que o perigoso é o pico. Segundo a doutora, se você comer nessa ordem fibras, proteínas e gorduras saudáveis, né? E carboidratos, por último, evitaria dar o pico. Aí você fala assim, Gustavo, isso é mito. E se comer, por exemplo, vou comer alface primeiro, seguindo essa ordem aqui, tá um exemplo. Alface primeiro, vou comer carne em segundo e arroz, por exemplo, é carboidrato, em terceiro. Vai dar a mesma coisa, que lá no estômago vai juntar tudo, né? Vai dar a mesma coisa que o cara que comer isso tudo aí, mas tudo ao mesmo tempo, né? Fazer aquela no prato e comer tudo, não comer na ordem. Bom, foi feita uma pesquisa sobre isso. Não pode se eu ler rápido. Coma na ordem certa. Quando você come os itens de uma refeição que contém amido, fibras, açúcar, proteínas e gordura em uma ordem específica, você reduz seu pico total de glicemia em 73%, assim como o pico de insulina. Isso também é muito importante. Todo mundo pensa em glicemia, né? Mas esquece da insulina. E ela também faz mal, os picos de insulina. Em 48%. Isso vale para qualquer pessoa, com ou sem diabetes, tá? Serve também para o pessoal que não é diabético e quer cuidar mais da saúde. Qual é a ordem correta? Fibras primeiro, proteínas e gorduras depois, e amidos e açúcares no fim. Segundo os pesquisadores, foram vários pesquisadores, não só essa cientista aqui, o efeito dessa sequência é comparável aos efeitos dos medicamentos para diabetes prescritos a diabéticos para reduzir os picos de glicose. Desculpa, eu tenho mania de ler muito rápido, vou tentar ler mais devagar. Um espantoso estudo de 2016 provou de forma ainda mais definitiva essa conclusão. Grupos de diabéticos tipo 2 foram submetidos a uma dieta padronizada, nessa sequência aqui, tá? Durante 8 semanas, pedindo ou que comessem na ordem certa, ou que comessem na ordem que bem entendessem, como a maioria, né, da gente fazia. O grupo que comeu na ordem certa teve uma redução significativa na hemoglobina glicada, que é importante para a gente isso. Eu espero que vocês saibam o que é hemoglobina glicada, se não, deixe no comentário. Ou seja, começou a reverter o diabetes tipo 2. O outro grupo, ingerindo exatamente os mesmos alimentos e números de calorias, mas sem ordem específica, não viu qualquer melhora em sua condição. Descoberta mais revolucionária impossível. Então, digamos que você tenha no prato tanto massas quanto vegetais. Alguém aí gosta de brócolis? Eu particularmente não gostava, aprendi a gostar, tá? Eu amo brócolis.
e coma primeiro o macarrão e depois o brócolis. Vamos supor, tá dando exemplo, você tem brócolis e macarrão no prato, você comeu primeiro o macarrão, deixou o brócolis por último. A massa, que é um amido, se converte em glicose ao ser rapidamente digerida. Então, o brócolis cai, né, entre aspas, em cima dessa massa e espera a sua vez para passar pela tubulação. Por outro lado, consumir os vegetais primeiro e os carboidratos depois altera significativamente o que acontece. Comece mastigando o brócolis. O brócolis é um vegetal, e vegetais contêm muitas fibras. Então, eu não vou ler mais aqui, é extenso o livro, para quem quiser comprar, eu comprei no Mercado Livre, é Revolução da Glicose, excelente, tá? Tem muita coisa aqui, eu estou lendo uma página só, tem muita coisa aqui boa. Depois da semana eu posso ler outras partes do livro, que eu grifo meus livros tudo, né? Com caneta, né? Marca-texto e tal. Enfim, o que eu vou passar para vocês hoje é da doutora Jess. Depois a gente vai para o Dr. Jason, mais para frente. Eu diminuí minha hemoglobina glicada fazendo isso aqui, que ela pediu, que é comer na ordem certa. Anotem aí. Primeiro fibras, proteínas e depois carboidrato. Eu sei que é difícil, tá? Não vou mentir não. Na primeira semana, o que eu fiz na primeira semana? Eu tentei comer só salada, depois a carne, por último eu deixei o arroz e o feijão. Cara, ficou muito ruim, cara, comer só arroz e feijão. Você não aguenta. Se alguém conseguir, melhor ainda, tá? Mas eu não consegui. Aí o que eu fiz? Falei, pô, vou fazer dentro do meu limite, né? Eu comi uma bacia de carne, pepino, brócolis, cenoura ralada, repolho, né? Alface. Comia isso primeiro. Depois eu comia o arroz e o feijão, que é os carboidratos, com a proteína. Foi o que eu consegui fazer, mesmo assim já me ajudou pra caramba, tá? Isto aí, pessoal, tem que ser aliado a exercício físico, atividade física, que eu falei que age como uma insulina a longo prazo, a musculação, e a outra de imediato, entendeu? Vai ajudar pra caramba, vai desinflamar o seu organismo também. Tá ok? Se ficar alguma dúvida aí, é só me perguntar aí no meu humilde conhecimento, eu vou passando para vocês. Mas outra dica, compre a caneta, não sei se vocês têm, compre a caneta, perca o medo de agulha, gente, não dói nada, aquele compre a agulha, faça o teste, descubra o organismo de vocês, entendeu? Que tem coisas que às vezes eu vou comer, não vai dar tanto pico, e você vai dar, e vice-versa. Então faça o teste depois do almoço, 2 horas depois do almoço, na hora que vocês acordarem, entendeu? À noite, evite comer coisas mais pesadas, né? Que contenha muito amido, açúcares, né, carboidrato, enfim, opte por um omelete, uma salada, um bife acebolado, e não coma muito tarde. Eu comia muito tarde, às vezes jantava 10, 11 horas da noite. Tenha uma boa noite de sono, né? Evite o estresse. Basicamente isso, tá? A gente aos poucos vamos aprofundando aí nas paradas, mas no início, tô lá atrás, entendeu? Quando eu comecei, eu procurei fazer essas coisas. Beleza? Até mais.